Senhor, nós continuamos te agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos como expressão local da tua igreja nessa noite, e queremos apresentar ao Senhor nessa hora, esse momento em que estaremos compartilhando, conversando acerca da tua palavra, das coisas concernentes ao teu reino, no sentido de ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer nesse momento, e aquilo que o Senhor tem a nos ministrar, dentro daquilo que entendemos ser um tempo novo do Senhor para nossas vidas, como expressão local da tua igreja e também como indivíduos. Então, apresentamos esse momento ao Senhor e pedimos que enquanto estivermos aqui conversando acerca da tua palavra, que Espírito Santo, o Senhor vá tocando em nosso espírito, em nossa mente, em nosso corpo, inclusive em nosso corpo, o Senhor vá nos ministrando, vá abrindo nosso entendimento, nossos olhos, nossos ouvidos, nos trazendo luz da parte do Senhor. Que tudo que haveremos de falar faça parte da nossa identidade, que não fique apenas em nossa mente, mas que de fato o Senhor esteja imprimindo isso em nosso espírito e faça parte da nossa identidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Aquele mesmo texto que nós postamos lá no grupo hoje, fizemos algumas breves considerações sobre ele, e eu gostaria de continuar falando um pouco disso, sobre a questão da aliança com o Senhor, e o direito legal que nós temos de termos intimidade com o Senhor, de conhecermos o Deus vivo na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, na comunhão do e com o Espírito Santo. Amém? Então, tomemos aí Hebreus capítulo 12, vamos ler a partir do verso 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e tremo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Verso 24 novamente. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vocês perceberam quantas vezes nesse texto aparece a expressão vocês chegaram, vocês chegaram, vocês chegaram? E perceberam a que realidade isso se refere? Não está no passado, não está no presente, não está no futuro, está no passado. Vocês chegaram, vocês já chegaram. Ou seja, isso já é uma realidade na vida de vocês, já é real para vocês. Vocês chegaram, e aí o texto vai enumerando, não é isso? Como nós acabamos de ler aqui, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. E aí diz, vocês chegaram à assembleia festiva. Olha a alegria aí, a assembleia festiva, a igreja do quê? Dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, Yahvé, o juiz de todos, e aos espíritos justos abençoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Então o texto diz aqui que nós já chegamos, e conecta tudo isso à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que na carta aos Hebreus nos é apresentado como sendo a nova aliança. Não é isso? Nós comentamos no domingo, e hoje pela manhã, naquele pequeno vídeo, nós falamos um pouquinho
sobre essa realidade das alianças. Esse conceito de alianças, ele é um dos conceitos mais profundos dentro daquilo que se chama de teologia, do campo da teologia. Há quem diga, não lembro exatamente quem foi que disse isso, não sei se foi John Owen, não me lembro agora a pessoa que citou isso, mas ele disse que se você compreende essa questão das alianças, você pode se considerar um mestre em teologia. O negócio é profundo então, mas eu não lembro se foi John Owen, eu vou lembrar e vou confirmar para vocês quem foi a pessoa que disse isso. Mas disse, você compreende isso. Por quê? Porque você compreende o cerne da nossa própria relação com Deus. Em toda a Escritura, essa questão das alianças, ou da aliança de Deus com o seu povo, ela é traçada, ela é delineada. Ela começa já no Gênesis, com Deus criando o homem e estabelecendo uma aliança com o homem, como nós falamos, a aliança das obras, chamada de aliança das obras. E Adão fracassou, falhou, quebrou, violou essa aliança, mas o Senhor ali mesmo ele já pré-anuncia aquilo que é chamado de nova aliança, quando ele diz que da descendência da mulher, não é isso, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aquilo ali já é uma palavra acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo e da aliança com ele. E o Senhor já continua falando acerca dessa aliança, até mesmo de forma profética, manifestando aqui nesse mundo, quando ele sacrifica aqueles animais, quando ele mesmo, guardem isso, ele mesmo toma a iniciativa, né, e apresenta aqueles animais a si mesmo e cobre tanto Adão quanto Eva com a pele daqueles animais, e aqueles animais foram cobertura para ele. É óbvio que aquilo ali foi um ato didático, profético, que apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que seria cobertura. A palavra expiação significa cobertura, não é isso? A cobertura definitiva para a nossa nudez espiritual, a realidade do pecado, que, como vemos nas Escrituras, passou a fazer parte da realidade do ser humano aqui nesse mundo, desde o momento em que Adão pecou contra o Senhor. Então já vemos que ali essa aliança já é apresentada, e já vemos ali que se qualquer pessoa que quisesse aproximar-se do Deus vivo, não poderia fazer isso de qualquer forma, deveria ser através dos meios que ele mesmo estabeleceu. Quando falamos de aliança, nós falamos de um pacto, de um acordo, e falamos de um relacionamento. Por exemplo, o casamento é um relacionamento, é uma aliança, e essa aliança envolve um relacionamento entre duas pessoas. E aqui nesse mundo, o relacionamento que envolve um mais elevado e profundo nível de intimidade que pode haver entre dois seres humanos. Então, quando tratamos de aliança, estamos tratando de relacionamento. Por isso que, nesse momento, nós estamos conversando sobre essa realidade das alianças. O nosso objetivo não é que nós alimentemos o nosso intelecto com conceitos teológicos, não é isso. O nosso objetivo é que nós compreendamos o que já é nosso por direito. E compreendamos qual é o fundamento da nossa própria relação com Yahvé, para que nós possamos começar a fluir numa dimensão de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, que nós não experimentamos até hoje. Não é isso? Nós entendemos que à medida em que o tempo do fim vai chegando, sabemos que o Senhor vai permitindo que a ação do ex-Lúcifer na atmosfera seja cada vez mais intensa. Por exemplo, quando nós abrimos ali na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos passar ali para o versículo que diz que o mistério da iniquidade já opera, e há um que agora o detém, até que esse seja retirado, e aí se manifestará o iníquo, né? Aquele que o Senhor destruirá com sopro no momento da sua vinda. E quando nós temos essa parte ali, até que aquele que o detém seja retirado, isso é motivo de debate, irmãos. Isso aí cada um diz uma coisa. O pessoal que segue a linha dispensacionalista, né, segue essa linha escatológica, ele diz que isso aí vai ser o arrebatamento da igreja, porque é a igreja que está detendo aí a manifestação do anticristo. Bom, não sei se eu concordo com isso, porque particularmente eu não sou dispensacionalista. Não sigo essa linha, não sou pré-milenista e dispensacionalista na escatologia, mas não quero entrar em detalhes nessa área aí. O que seria aí? Particularmente eu entendo que é a ação do Espírito Santo,
a própria graça comum, tanto a graça salvadora é algo que o Espírito Santo ministra na vida dos eleitos de Deus para conduzi-los à salvação, mas a graça comum, ou seja, a ação da graça de Deus restringindo a depravação do pecado do ser humano, impedindo que o pecado leve ao homem ao seu nível máximo de malignidade, e assim ele se torne como demônios, restringindo essa questão do pecado na vida do homem e preservando esse mundo de forma que nós possamos viver nele e a raça humana cresça e se propague, se multiplique, e assim Deus possa formar a sua igreja à medida que os séculos vem passando, que a história vem discorrendo desde Adão até hoje. Se não houvesse uma ação da graça de Deus preservando, as pessoas não existiriam, o mundo não existiria mais, nós já teríamos matado uns aos outros, nós já teríamos nos destruído uns aos outros, esse mundo já não existiria mais. Então esse mundo só existe porque Deus preserva ainda no homem caído aspectos da sua imagem e semelhança, e isso é a ação da graça comum na atmosfera. Então, à medida que o tempo vai passando, no tempo do fim, podemos entender que o Senhor retirará essa ação, a fim de que o ex-Lúcifer possa atuar de forma mais intensa nesse mundo, e da mesma forma liberando aquilo que já está dentro do próprio homem, aquilo que já compõe a própria idade a identidade do ser humano no seu estado de pecado, para que isso se manifeste em níveis máximos. Como nós vemos isso? No próprio texto ali de 2 Tessalonicenses capítulo 2, se você continuar lendo, que diz que há um que o detém, ou seja, essa ação do Espírito Santo que preserva isso. Nós vemos isso, estamos vendo isso acontecer nesses últimos dias, estamos vendo isso acontecer, a malignidade do homem tomando níveis cada vez mais absurdos, mais espantosos, o nível de depravação da raça humana cresce assustadoramente, a cada ano que passa nós vemos coisas cada vez mais escabrosas diante de nossos olhos, não é isso? Estamos vendo isso acontecer, isso é uma realidade diante de nós. E quando você segue então lendo aquele texto, você vai chegar num lugar ali que vai dizer o quê? Porque rejeitaram o amor da verdade que os salvaria, que os poderia conduzir a Cristo e a salvação, não é isso? Por isso, porque eles rejeitaram, Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira, ou seja, Deus entregou a níveis cada vez maiores de engano e de depravação. Ele diz para que creiam na mentira e assim sejam julgados todos aqueles que rejeitaram a verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Então há uma entrega do Senhor, há uma entrega do Senhor ali. Então já é o que vocês querem? Então eu vou entregar vocês. Nós vemos isso aí se desenrolando ali no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. À medida que o tempo do fim se aproxima, isso é escatológico, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. O anticristo, ele é um julgamento de Deus sobre a raça humana caída. Ele é um julgamento de Deus, vocês podem ter certeza disso. A ação do ex-Lúcifer na atmosfera, o quanto o ex-Lúcifer pode influenciar e agir nesse mundo, não é porque o ex-Lúcifer isso é um julgamento de Deus. Ele está sob o controle direto de Deus, e Deus o usa para executar os seus julgamentos, e o usará para executar os seus julgamentos no tempo do fim, de forma que tudo isso servirá para que o Senhor seja glorificado na manifestação da sua justiça, dessa forma, dando aos homens depravados e corrompidos aquilo que eles querem, porque eles de forma consciente e voluntária têm rejeitado a raça humana, têm rejeitado a Deus desde o início. Então o Senhor entregará, não é isso? A exceção disso são aqueles que Ele ajuntou para si, os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo. Mas à medida que essa realidade, essa intensidade de batalha espiritual, de opressão, vai se intensificando na atmosfera, por um outro lado, é necessário que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tenhamos uma percepção cada vez mais profunda do que é a nossa herança, da nossa própria salvação e daquilo que nós podemos desfrutar no sentido de relacionamento com Deus nesse mundo. Isso precisa crescer para que nós suportemos a realidade de batalha espiritual que já está acontecendo e que se intensificará à medida que os dias forem passando. Nós temos ouvido o pastor falar sobre isso, não é isso? Isso não é nada de novo. Também se faz necessário que a identidade de Jesus Cristo, ela se desenvolva, amadureça, ela flua de uma forma que não fluiu
em nós, de agora para frente. Isso tem a ver com relacionamento. Agora, para vivermos isso, é necessário que nós compreendamos a aliança na qual nós estamos inseridos. Então, esse entendimento acerca das alianças, e especificamente da aliança da graça, chamada nova aliança, é, acredito eu, de extrema necessidade para nós hoje. Deixa eu ler para vocês aqui, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Quero ler duas coisas para vocês. Uma um pouquinho só, um parágrafo do que esse rapaz aqui, chamado Johannes Volebius. Isso é o que você está falando? Está me xingando de alguma coisa? Não, irmãos, é o nome, esse rapaz aqui, não sei se vocês já ouviram falar. Ele viveu apenas 43 anos. Ele nasceu no final do século XVI, ele pegou o finalzinho do século XVI e o início do século XVII. E apesar de ter vivido apenas 43 anos, ele foi um dos teólogos mais importantes dentro do protestantismo, especificamente do segmento reformado. Por que ele foi um dos teólogos mais importantes? Esse livro que vocês estão vendo aqui, Compêndio de Teologia Sistemática, de Johannes Volebius, ele influenciou o pessoal que redigiu a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. Ele foi texto base em Harvard e em Yale até o século XIX. Foi texto base de teologia deles, usado como material acadêmico para eles lá. Não é tão longo, ele é pequeno comparado com alguns compêndios. Por exemplo, você pegar o famoso compêndio de teologia do François Turretini, que foi contemporâneo dele, são 3 volumes dessa grossura aqui. Mas apesar de ser conciso, ele é profundo. O que ele fala aqui é profundo. Para vocês terem uma noção, John Owen foi influenciado por ele. Os puritanos, a teologia puritana, os historiadores dizem que a teologia puritana dos puritanos foi profundamente influenciada por esse livro aqui. Jonathan Edwards também foi profundamente influenciado por esse livro aqui. Então, o que a gente vai ler aqui é substância mesmo, é alimento sólido. É um parágrafo que ele fala aqui sobre o pacto da graça. Vamos ver o que ele fala aqui. Prestem atenção. A doação do pacto da graça é o ato pelo qual Deus promete a si mesmo. Isso aqui para mim já é tudo. Só essa frase aqui, se a gente compreender o que está aqui, já vai fazer toda a diferença. Não precisa falar mais nada. Só isso aqui, irmãos. A doação do pacto da graça é o ato pelo qual Deus, Yahvé, o Deus triuno, promete a si mesmo. Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, ou seja, que Ele é quem Ele diz ser na sua palavra escrita, e que Ele recompensa, ou seja, se revela àqueles que o buscam. E aqui diz, completando esse parágrafo aqui, a doação do pacto da graça é o ato pelo qual Deus promete a si mesmo, como o Pai em Cristo ao eleito, a cada um daqueles que Ele escolheu para a salvação, a sua igreja, o seu povo, e aos indivíduos que a compõem, se eles viverem numa filial obediência. Isso não deve ser entendido como um pacto universal que Deus fez com todas as criaturas, como o pacto das obras com os nossos primeiros pais, mas com o pacto que Deus fez conosco, a igreja, a partir da pura misericórdia após a queda. Ela também é chamada de um testamento, porque Deus teria, por meio dela, como resultado da mediação de seu Filho Jesus Cristo, designado uma herança celestial para os seus filhos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10. Esse texto aqui está escrito lá em Jeremias, se não me engano, capítulo 33, verso 31, não é isso? Ou é 31, 33? Depois alguém confere para mim. E se repete em Hebreus 10. E agora ele cita Hebreus 9, do 15 ao 16 também. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que
intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. E aí ele falando da morte do Senhor Jesus Cristo. Agora, aquela percepção dele, quando ele diz aqui, a doação do pacto da graça é o ato pelo qual Deus promete a si mesmo. A si mesmo. A herança é o próprio Senhor. A diferença, nós comentamos sobre isso no domingo, não foi? A diferença entre o céu, a principal diferença entre o céu e o inferno, que é o que faz o inferno ser o inferno e o céu ser o que é a realidade da manifestação da presença de Deus. Se o Senhor se retirasse do céu agora, se ele ocultasse por completo a sua presença no céu, como ela é oculta no inferno, o céu, numa fração de segundos, viraria o inferno. O que faz o céu ser o que é a presença manifesta de Deus lá. Quando falamos da presença, eu falo da presença manifesta de Deus. Nós estamos tratando agora necessariamente da sua onipresença, mas da sua presença manifesta, ou seja, quando ele torna perceptível a realidade da sua presença, quando ele toma a iniciativa de revelar-se. Então, o sentido de uma aliança estabelecida foi para que isso se tornasse uma realidade. Porque quando Deus criou Adão, sabemos, foi para isso. Qual é o objetivo de Deus ter trazido o homem à existência? Para que o homem pudesse adorá-lo. Não foi para isso que Deus trouxe o homem à existência? Prestem atenção. Deixa eu ler para vocês um capítulo, essa confissão de fé que vocês compraram, que nós compramos. A Confissão Batista de Londres de 1869. Deixa eu ler um capítulo que trata da questão da aliança aqui. É curto, é curtinho. É o capítulo 7, sobre a aliança de Deus. Prestem atenção. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agradou em expressar por meio de aliança. Ou seja, a distância é tão grande, e principalmente tendo em vista a realidade do pecado, que seria impossível qualquer tipo de relacionamento com Deus, se Deus voluntariamente não tomasse a iniciativa de achegar-se a nós. Mas foi exatamente isso que ele fez lá no Éden, quando Adão tendo pecado, o Senhor então entra no jardim e ele veio e chama: Adão, onde você está? Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus olhou, esse aqui é o lugar que eu costumo me encontrar com Adão e Eva, nesse momento específico, mas eles não estão aqui. Onde eles estão? Esse jardim é gigantesco. Como eu poderia achá-los nesse jardim? Será que foi isso que Deus não sabia, irmãos? Vocês acham que Deus é pego de surpresa? Vocês acham que é alguma coisa que Deus não saiba? Bom, se Deus não soubesse, ele não poderia ser chamado de onisciente. Ele não seria Deus, não é isso? Então, todas as coisas, antes que elas venham à existência, ele já sabe. E ela só vem à existência porque foi do agrado dele que assim viesse à existência. Eu sei que a partir daí vocês vão pensar um monte de coisa. E o pecado e aquela... Bom, você lembra do que eu falei lá da bola? Eu vou pegar a bola, quando o pastor Ciro estiver aqui, ó, passa a bola para ele agora falar sobre isso. Brincadeiras à parte, em outra ocasião a gente pode conversar sobre isso daí. Mas, e aqui diz, ele se agradou em expressar, né, se expressar por meio da aliança. Ademais, tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei, por sua queda, a quebra da aliança, da chamada aliança das obras, aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo para torná-los dispostos e capazes de crer. Então ele livremente
oferece aos pecadores a vida. E Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele oferece a si mesmo. O mesmo entendimento que nós demos aqui, o Johannes Voleves falando naquele pedacinho ali. Mas vamos continuar aqui, só para a gente fechar. É o último parágrafo desse capítulo. Esse pacto é revelado no Evangelho. Primeiramente, a Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher. E depois, por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. E é fundamentado naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos, a aliança da redenção. Nós falamos de 3 alianças, não foi? A aliança das obras, que foi a aliança de Deus com Adão e a raça humana nele. A aliança da redenção, que foi uma aliança entre as 3 pessoas da Trindade, estabelecendo aquilo que nós chamamos de plano da salvação. Como Deus agiria para salvar os seus eleitos. Então isso foi estabelecido entre as 3 pessoas da Trindade, algo que só Yahvé poderia fazer. E agora a aliança da graça, continuando aqui, é fundamentado, né, naquela transação pactual eterna que ocorreu na eternidade, que houve entre o Pai e o Filho, e colocaria aqui o Espírito Santo para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça desse pacto que todos da posteridade do caído Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Bom, se nós lermos isso daqui, tomarmos os textos bíblicos que são apresentados aqui, em cada capítulo vocês vão observar que há parágrafos e embaixo de cada parágrafo há uma série de textos bíblicos que são colocados como referência para conferir o que foi falado. Se nós pararmos para meditar nisso daqui, a gente vê que isso aqui é profundo, quando fala da aliança da graça em si. Aqui ele descreve, não nesses termos, de forma organizada, as 3 alianças, mas as 3 alianças estão aqui. Um capítulo antes ele fala da queda do homem, e ele fala da aliança das obras, da queda, ou seja, da quebra daquele pacto. E apontando agora para a aliança da graça, ou seja, a aliança na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou nunca deixar de destacar essa realidade, a pessoa e a obra. Quem é Jesus? O que Jesus fez? Quem é Jesus? O que Jesus fez? A nossa aliança com Yahvé está nele. A nova aliança, ou aliança da graça, o pacto da graça, não importa que termo você possa usar para se referir a essa aliança, é uma aliança de Yahvé, com cada indivíduo que ele escolheu para a salvação em Jesus Cristo. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra dele. E a revelação de Yahvé para nós está em Jesus. Quando nós lembramos daquele texto de Colossenses que nós citamos aqui no domingo, nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Também diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando abrimos a carta aos Hebreus, nós vemos o que está escrito ali: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele falou ele se revelou através do seu Filho. E aí nós lembramos da pergunta que Filipe fez lá em João 14, o pedido, né? Foi um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, o que basta. E aí Jesus olha para ele: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai, vê o Deus triuno, que na pessoa do Deus Filho assumiu a nossa humanidade para que nós pudéssemos conhecê-lo. Irmãos, o nível de revelação que nós vamos ter, já temos a possibilidade de ter hoje, já temos a possibilidade e teremos na eternidade, de Deus, é superior a tudo que Adão teria, mesmo se não houvesse queda. Vocês vão dizer que você está falando besteira? Que isso, agora você está... Não é.
Eu vou lançar a fundamentação bíblica e teológica para isso, para que vocês compreendam isso. O nível de revelação do Deus vivo que nós podemos ter hoje e que teremos na eternidade, de quem é Yahvé, é superior ao que Adão teria, mesmo se não houvesse pecado. Por que isso? Guardem aquilo que está escrito lá na antiga aliança, quando diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Bom, aquilo ali estava falando de forma objetiva do segundo templo, não é isso? Que teria uma glória maior do que o primeiro templo. Porém, de forma profética, aquilo estaria falando da aliança de Deus com o seu povo, a nova aliança. Basta nós lembrarmos que aquele templo era um sinal visível da habitação, ou seja, da relação de Deus com o seu povo, ou seja, um sinal visível da aliança de Deus com Israel. Era um sinal visível, tanto o tabernáculo de Moisés, quanto o templo de Salomão posteriormente, quando foi construído, era um sinal visível do relacionamento, de aliança. Eles entendiam isso, Deus está entre nós, Deus está entre nós. A arca está lá no Santo dos Santos, a presença de Deus está lá, manifesta 24 horas por dia. Deus habita no meio do seu povo. Os sacrifícios e ofertas, todos eles eram apresentados ali. Então era um sinal visível de que Deus estava no meio do seu povo, ou seja, relacionamento, relação pessoal de Deus com Israel, era um sinal disso. Agora, quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, está apontando claramente, irmãos, aquilo é profético para a nova aliança, que seria uma aliança de glória muito superior ao que foi a aliança com Moisés. A aliança com Moisés, nós podemos compreender aí, é óbvio que nem todos os teólogos que seguem essa linha da teologia do pacto pensam igual nisso, mas ela pode ser vista como um componente da aliança da graça, não a aliança da graça, mas um componente no sentido de que ela apontava para o Messias que viria. Paulo diz que a lei é impotente para salvar, mas ela conduz a Cristo e a fé. A lei, ela mostrava para todo o povo que eles estavam debaixo do pecado e não tinham condição alguma de agradar a Yahvé em si mesmo. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles eram um espelho para que todo aquele que cresce, olhasse para ali e visse, meu Deus do céu, eu sou transgressor. Os judeus entenderam errado. Sim, muitos deles, né? A maioria entendeu errado. Se eu obedecer isso aqui de forma perfeita, então eu serei salvo. Pela minha obediência, eu serei salvo pela guarda da lei, pela obediência aos mandamentos e também pela observância daqueles atos proféticos que foram lá. Ou seja, se eu sou circuncidado, eu apresento as ofertas de sangue que são exigidas pela lei, então eu faço parte da comunidade de Israel. Então, por causa disso tudo, eu sou justo e eu sou filho de Yahvé, eu sou descendente de Abraão, eu vou ser salvo, eu vou ser recebido por ele na sua casa, etc, etc, mas está errado. Aquilo tudo foi dado para que eles olhassem para a lei e vissem, eu sou um transgressor. Deus deu 10 mandamentos e eu não cumpro nenhum deles. A verdade é essa, porque a observância exterior não é obediência genuína, não é isso? Bom, uma evidência do que nós estamos falando é a história do jovem rico. Vocês lembram do jovem rico? O jovem rico aproximou-se do Senhor e o Senhor sabia exatamente o que ele pensava. Bom, Senhor, que farei? Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, diz, bom, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus já, por que você me chama bom? Se bom é só um, o Pai que está no céu. Ou seja, se você não me considera Deus, você está sendo hipócrita, porque bom é só Deus. Então, se você não crê na minha divindade, não crê que eu sou Yahvé encarnado, por que está me chamando de bom? Você é um hipócrita, não é isso? Jesus, aquilo ali foi um confronto, irmão. Bom é só um, porque se ele não crê na divindade do Senhor Jesus Cristo, então Jesus Cristo é apenas um homem comum, não é isso? Não poderia ser chamado de bom, porque bom é só Deus. Os judeus pensavam isso, e aí já foi confrontado ali. Mas tá ok, tudo bem. Você conhece a lei, não conhece? Vai lá, obedece, faz tudo que está ali. E Jesus, então, ele
manda que ele obedeça os mandamentos, e ele vai e cita os 6 últimos mandamentos. Olha, eu não cometo adultério, eu não minto, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Irmãos, aquele homem, aquele jovem rico, chamado de jovem rico, ele era um crente perfeito, ele era um evangélico perfeito. Ele não estava sendo mentiroso quando ele disse que ele obedecia à lei de Moisés daquela forma. Ele tinha sim sua consciência tranquila de que ele procurava caminhar de acordo com aquela revelação e obediência perfeita, aquilo dali, da mesma forma que o apóstolo Paulo tinha antes de ser salvo. Que ele falava que ele servia a Deus com integridade, ele acreditava que ele estava de fato obedecendo e agradando a Deus. Não era algo fingido, podemos ter certeza disso. Há alguns que afirmam, não sei, não tem como saber disso, mas há alguns estudiosos que afirmam que aquele jovem rico era um fariseu também. Não sei se algum de vocês já leu, eu já li isso em algum lugar, estudiosos afirmando que ele também era um fariseu, mestre da lei. Bom, se esse era o fato, então a situação dele é pior ainda, porque ele sabia exatamente o que ele estava falando. E aí Jesus vai e diz, vai lá, vende tudo que você tem e me segue, você terá o tesouro nos céus. E o que a Bíblia diz? O que o relato? Ele se entristeceu, doutor, porque tinha muitos bens. Ou seja, ali ficou evidente de que ele quebrava os mandamentos que ele dizia guardar, porque lá na lei dos 10 diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Então havia algo oculto no seu íntimo, no seu coração, que provavelmente quem convivia com ele não percebia. Se ele fosse um membro de igreja, o pastor talvez achasse que ele seria o crente mais elevado daquela igreja, observando o nível de comprometimento dele em obedecer a palavra. E eu acredito que ele até era generoso com os pobres, sim, mas na hora de abrir mão de toda a riqueza para seguir o Senhor Jesus Cristo, ele se entristeceu. Então, mostrando que havia um outro Deus em seu íntimo, e esse Deus não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a quem ele dizia servir e adorar. Era o seu dinheiro, era a sua riqueza. Então, o coração dele foi exposto ali para ele mesmo, porque o Senhor já sabia o que estava no coração dele, foi exposto para ele mesmo. Vocês podem ter certeza disso. Irmãos, quando nós passamos por mandamentos nas Escrituras, sejam os 10 mandamentos, seja aquela palavra lá de Deuteronômio 28, 29, que diz, eis que põe diante de vocês o bem e o mal, e tudo isso, etc., vários desses mandamentos, na verdade nós estamos diante da palavra de Deus para que o nosso coração seja exposto. Aquilo para que o nosso coração seja exposto. Por exemplo, quando Deus disse para Caim, Deus sabia que Caim não ia obedecê-lo. Deus sabia quem era Caim, e Deus sabia que Caim faria tudo que fez. Jamais ia se render ele. Bom, e aí Deus fala para ele aqui, olha, o pecado jaz à porta do teu coração, cumpre a ti dominá-lo. Isso é até o pessoal que gosta de ficar debatendo isso sobre a questão da eleição incondicional, do livre-arbítrio. Tá vendo? Isso é uma prova de que ele tinha um livre-arbítrio. E faria que não, isso não é uma prova nenhuma que ele tinha livre-arbítrio. Pelo contrário, é uma prova que ele era escravo de uma natureza pecaminosa e corrompida. Que mesmo contra a sua consciência moral, o poder do pecado estava tão entranhado nele que ele pecou a si mesmo. Deus estava expondo a depravação dele. Aquele texto era para provar que ele era livre para nada. Aquele texto era para expor a depravação do próprio coração dele, para ele mesmo, para que ele olhasse e via, eu sou depravado, para que ele visse exatamente que ele se tornasse indesculpável diante de Deus no dia do julgamento, porque ele pecou contra a sua própria consciência, contra a sua própria razão. O poder da iniquidade no coração depravado do ser humano é tão intenso que o homem peca porque quer contra a sua própria consciência. Então, quando nós observamos aqueles mandamentos, os 10 mandamentos, todos os mandamentos da lei, era para que os judeus olhassem e vissem, eu estou perdido. Como eu posso adorar a Yahvé se ele é santo? Como eu posso chegar a ele? Meu Deus, o que farei eu? E aí eles olhariam
para aqueles sacrifícios de animais, aquelas ofertas de sangue, e o sentido de colocar a mão sobre a cabeça do animal, a identificação, eles veriam: Yahvé proverá o meu Redentor. Eu sei que eu posso me aproximar dele, porque o Messias virá. Era pela fé em Jesus na antiga aliança que eles eram salvos, era para que eles olhassem e vissem que eles eram transgressores, e aí olhassem para aqueles sacrifícios de ofertas e vissem: o Senhor providenciará o sacrifício definitivo, o Messias virá. Mas como essa compreensão era possível naquele tempo? Jó não teve essa compreensão? O nosso irmão Jó não teve? O que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Se o nosso irmão Jó, há quem diga, não sei, mas há quem diga que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Há alguns que dizem isso, não sabemos. Dizem até que Jó teria sido contemporâneo de Abraão, não sei, só sei que alguns dizem isso. Mas independente do tempo em que Jó viveu, independente de quem escreveu o livro de Jó, bom, na antiga aliança ainda ele teve a compreensão de que o Messias viria e ele seria salvo por causa do Messias. Olha o pacto da graça, olha a aliança da graça, olha o entendimento que Jó teve de que ele poderia se relacionar com Yahvé, não por causa da justiça dele, mas por causa de Jesus. Então, irmãos, a lei foi dada a Israel para que os judeus olhassem e enxergassem a sua própria condição. Hoje eu estava vendo um vídeo muito interessante do John MacArthur. John MacArthur foi para a casa do pai, vocês estão sabendo? Semana passada, foi chamado para a casa do pai. Bom, John MacArthur, ele é um sensacionista ferrenho, né? Mas ele tem muitas percepções interessantes. Eu tinha um certo preconceito com ele, confesso que eu tinha, mas durante a pandemia eu mudei a minha visão acerca dele, porque ele não aceitou pastoreio digital, não aceitou pastoreio à distância. Ele manteve a igreja dele aberta e falou: se eu tiver que ser preso, eu vou ser, mas a igreja não se fecha, a igreja tem que estar junto, tem que estar próximo, congregado com o outro. Recebeu uma multa de 800 mil reais por causa disso. Perdão, correção, isso aí. Recebeu uma, que é pior. Recebeu uma multa de 800 mil dólares por causa disso. Depois disso eu mudei a minha visão acerca dele, mesmo discordando do sensacionismo dele, é óbvio. Mas ele teve peito, coisa que o segmento carismático infelizmente não teve. Não tem. Mas tá ok, mas a mensagem que veio dele, que falou algo muito interessante acerca da circuncisão. Ele falando que a circuncisão é um sinal, né, para ele. A circuncisão não é um sinal de justificação, não é um sinal que aponta para a justificação, era um sinal que mostrava a depravação do coração do homem. Como assim ele quis dizer? Aí ele vai e pergunta: onde nós mais vemos evidenciada a realidade da depravação e da iniquidade do coração do homem? Em que área da vida humana? Ele vai e fala: na procriação. Como assim na procriação? E ele dá o exemplo dele, e todos aqui que são pais sabem disso. Ele nessa ministração falando: eu sou crente há tempo, minha esposa também é crente, nos casamos crentes, tivemos 4 filhos ímpios. Ou seja, se você pegar um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, eles se casam, eles vão gerar filhos pecadores, ímpios, depravados, inimigos de Deus, desde o momento da concepção do útero materno. E isso só será mudado pela obra da regeneração, quando o Espírito Santo operar a regeneração. Então, seja, se fosse possível pegar o homem mais piedoso que já pisou na face da terra, sem ser Jesus, ele casasse com a mulher mais piedosa que pisou na face da terra, seus filhos nasceriam depravados e pecadores, corrompidos, como diz a Escritura. Ou seja, a procriação é evidenciada a depravação do homem, e a circuncisão exatamente no órgão do corpo masculino que é responsável pela procriação. Ou seja, é um sinal de depravação, de que o homem é depravado. Ou seja, tudo na lei
tudo na lei era para que eles olhassem para a revelação do Senhor na lei e vissem a sua própria condição de pecadores diante de Deus. Isso tinha o objetivo de preparar para a chegada do Messias e a fim de que eles vissem diante dos seus olhos a redenção preparada pelo Senhor na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, quando vem Jesus e a nova aliança nele, ele é a própria nova aliança, então a lei cumpre o seu objetivo: colocar, encerrar a todos debaixo do pecado, mostrar que nós somos pecadores e mostrar qual é a verdadeira condição do nosso coração. O homem para ser salvo precisa da lei, irmãos. Para aí, agora você viu o herético, agora... Em que sentido? É a lei no sentido de mostrar para mim quem eu sou. Guardem algo. Sem que eu reconheça, sem que eu conheça, melhor dizendo, sem que eu conheça e saiba qual é a verdadeira condição do meu coração, é impossível que haja arrependimento. Para que haja arrependimento de pecado, é necessário que eu conheça a extensão da depravação do meu próprio coração, é necessário que eu conheça a minha própria iniquidade, é necessário que eu olhe para dentro de mim e veja: eu sou um pecador, depravado, miserável, e Deus não pode me receber dessa forma, é impossível que eu agrade. Foi o que Isaías falou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Foi o que aquela multidão que estava ouvindo o apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 2 disse: o que nós vamos fazer? Como? E agora? No texto que nós lemos, diz: compungiram-se em seu coração. Mas o grego diz que o coração foi perfurado. A palavra usada, que é traduzida como compungir, significa o coração foi perfurado. A palavra perfurou o coração deles. Seria isso a circuncisão do coração? Seria que a antiga aliança diz que ele removeria o prepúcio não da carne, mas do coração. E aí, a partir do momento em que o Espírito Santo opera a regeneração, a pessoa consegue enxergar a realidade do seu pecado e enxergar Jesus e a fé e arrepender-se. Bom, então você está dizendo que a obra da regeneração, bom, tudo isso acontece espiritual, não há uma ordem cronológica, mas no sentido de lógica, de organizar para entendimento, os teólogos afirmam que a regeneração ela é anterior. Porque o homem morto não tem condição alguma de reconhecer quem ele é. O homem morto, ele é voltado única e exclusivamente para si mesmo. Ele é cheio de si, ele quer que, quando ele quer, na cabeça dele, agradar a Deus, ele quer agradar um Deus que ele criou para si mesmo e do jeito que ele acha que Deus vai ser agradado. Então, um homem não regenerado é cheio de si. Então é necessário que o Espírito Santo mude o coração, e aí sim, perfure o coração. E aí a lei está diante dos meus olhos, estou diante da lei, olha quem eu sou, olha o que a lei diz ali a meu respeito, mas a lei aponta para a graça. Aqueles sacrifícios apontavam para Jesus. Ninguém foi recebido diante de Yahvé por causa dos sacrifícios, não, a carta aos Hebreus diz: sangue de touros, de bode, de ovelhas, é impossível de remover pecado, é impossível. E essa compreensão já existia na antiga aliança, quando Davi, ele se achega diante do Senhor e diz o quê? De sacrifícios e ofertas não te agradaste, senão eu os apresentaria, mas ao coração contrito e quebrantado não desprezarás. Ou seja, aqueles sacrifícios ali, eles por si só não te agradam. Eles por si só não podem remover pecados. O que pode remover pecado é a realidade para a qual aqueles sacrifícios apontavam: a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos enxergar a antiga aliança, especificamente a aliança de Deus com Israel através de Moisés ali, como uma precursora, como um componente. Mas a aliança da graça é em Jesus e com Jesus. É lógico que a lei é uma provisão da graça de Deus.
Muitos crentes têm dificuldade com a lei porque não conseguem enxergar a lei como uma provisão da graça de Deus. Como nós falamos, eu preciso ter um espelho diante de mim que me mostre quem eu sou. E isso perdura até hoje, irmãos. Nós não podemos desconsiderar a antiga aliança nesse sentido. Quando eu olho para o Antigo Testamento, a antiga aliança, especificamente para a lei de Moisés, eu estou olhando para um espelho para mostrar quem eu sou e como eu sou. A diferença é que a revelação agora se completou. Jesus Cristo veio, a nova aliança nele foi inaugurada. E a partir de Atos capítulo 2, o Evangelho tem sido pregado pelos 4 cantos da terra. O Espírito Santo continua chamando os eleitos de Deus, convocando-os, aqueles que na eternidade ele escolheu para que componham a sua igreja, para que façam parte do seu povo, para que seja o seu povo. E aí toda a revelação está fechada, está completa. Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. Você olha para a lei e você vê que você está condenado, mas você olha para a cruz e você vê o caminho está aberto. Hebreus 10, 19. Eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos. A nova aliança é isso, irmãos. E isso é direito nosso, é direito. Você tem esse direito. Como eu comentei brevemente hoje de manhã, quando eu digo direito, não é o sentido de que, como a gente fala, eu vou brigar pelos meus direitos, com aquela arrogância, eu vou lá no Procon. Você às vezes, é comum acontecer com a gente isso aqui, né? Você passa por problemas aí, desentendimento em relações comerciais, e aí o que você vai fazer? Você não vai resolver, eu vou lá no Procon, vou dar delegacia, vou dar parte, eu vou brigar pelo meu direito, vou procurar um advogado, eu vou meter um processo, eu quero indenização, eu quero isso e aquilo, eu vou lutar pelos meus direitos. Não, não é esse o sentido. É lógico que nós falamos de direito aí, o sentido não é de você, de forma arrogante, querer colocar o Senhor, como já foi falado por alguns aí, bota Deus contra a parede. Meu Deus, eu não quero estar na pele desses caras do juízo. Era melhor eles nem terem nascido que ter falado esse tipo de coisa, caso não se arrependam. Não é esse o sentido. O sentido é que, por causa dele, ele assim quis conceder-me essa graça. E cabe a mim, com o coração humilde e quebrantado, olhando para ele e olhando para mim, para esse espelho, mas olhando para a cruz, olhando para Jesus, aproximar-se dele, sabendo que ele estabeleceu uma aliança comigo. Foi Yahvé quem estabeleceu essa aliança. Há uma expressão que é usada no vocabulário teológico da aliança com Deus, é monopleurica. Essa expressão significa que é ele quem estabelece a aliança. Nós não estabelecemos nada. Ele quem estabelece todos os termos da aliança, todas as condições, ele foi quem estabeleceu. Cabe a nós recebermos e achegarmos, e aí sim cumprir a nossa parte, que é a obediência da fé, a obediência que procede da fé. A fé é evidenciada pela obediência, porque o que está escrito ali, a fé sem obras é morta, não é isso? O entendimento da carta de Tiago, isso foi um problema. O próprio Lutero teve problemas com Tiago. Você sabe disso? Que Martinho Lutero disse que Tiago deveria ser rasgado e não deveria fazer parte do cano. Mas Lutero falou isso? Não pode, sim. É claro, irmãos, dá para entender o contexto. Entender o contexto. Ele estava vindo daquela realidade do catolicismo romano e o entendimento que ele estava recebendo da justificação e a salvação unicamente pela graça, por meio da fé em Jesus. E ele vai lá e lê na carta de Tiago dizendo que o homem é justificado pelas obras. Ele, não, para aí, isso não é canônico, não pode. O apóstolo Paulo falou uma coisa, eu fui salvo quando eu estava lendo Romanos, Gálatas, entendendo que o homem é justificado pela fé somente, e agora vem Tiago dizendo isso, não, esse aqui não é o Tiago, tá? Não, esse aqui não é canônico, esse aqui é falso, não pode. Ele não entendeu o sentido, claro que ele não entendeu, foi isso, entendeu? O problema não está na carta de Tiago não, o problema foi o entendimento que ele teve, o entendimento de que as obras validam a fé, são uma evidência de que a fé é genuína, verdadeira. E as obras têm a ver com a nossa obediência ao Senhor e a sua palavra escrita. Então Lutero teve essa dificuldade aí. Mas não só ele não, irmãos. Outros tiveram dificuldade com isso. Não, o catolicismo romano bate nessa tecla até hoje. Está ali que também é pelas obras, etc, etc, etc. Tomem lá as definições do Concílio de Trento e vocês vão ver. Dei uma lida, é interessante ler, saber o que eles dizem. Até hoje eles pensam isso, irmãos. Mas tá ok, deixa para lá, isso é com eles, não é com a gente.
Nós ficamos com o que está escrito na palavra de Deus, que é pela graça por meio da fé. Então o entendimento é este, que as obras, ou seja, a obediência a Deus e a sua palavra escrita, elas são evidência de uma fé genuína e verdadeira. Quando nós falamos de obediência, você não obedece para ser salvo. A sua santidade nunca vai comprar a sua salvação. Entenda algo, a sua santidade nunca vai impressionar Deus. Há pessoas que olham a santidade aqui na terra e querem impressionar Deus, impressionar os anjos, impressionar uns aos outros. Olha como eu sou santo. Há inclusive grupos evangélicos que têm tanto apreço pela santidade que até dizem, você não pode usar determinado tipo de roupa, as mulheres têm que andar assim, só falta colocar burca, igual o pessoal lá do Islã faz. Recentemente um pastor famoso dos grandes dessa denominação aí, estava dizendo que o homem não pode usar barba. Eu estou deixando minha barba crescer de novo, eu me arrependi de ter tirado, tirei, me arrependi e estou deixando de novo. Rapaz, você sabe então não. Não, sim, foi agora, foi recente. Nesse tempo, nesses dias, alguém ainda tem a cara de pau de falar isso, dizendo, não, o homem não pode usar barba. Não usou a Bíblia para dizer que o homem não pode usar barba. Peraí, como vou usar a Bíblia para isso? Bom, se fosse o contrário, a gente poderia usar a Bíblia, né? Porque está lá, como óleo precioso que deve sobre a barba, ou seja, então tinha barba. Não, estava aí falando que o homem não pode usar, por isso aquilo e aquilo outro, dizendo que é pecado mesmo usar. O líder dessa denominação famosa, um dos principais. Bom, vocês podem achar que eu sou radical. Eu tenho dificuldade de achar que alguém assim nasceu de novo. Eu tenho dificuldade de entender alguém assim como sendo regenerado em Cristo. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Pastor, você já falou isso várias vezes entre nós. Uma frase, uma coisinha mostra o que está dentro. Se eu quero agradar a Deus pelo que eu faço, se eu estabeleço santidade como algo exterior, e se eu estabeleço que a minha obediência a mandamentos de homens, que não tem nada a ver com a Escritura, e ainda que fosse a obediência por si em si, me garante a entrada no céu, eu não sei nada sobre Jesus e a nova aliança, não sei nada sobre a fé. Repetindo, se eu estabeleço qualquer tipo de conceito, convicção de que eu vou ser recebido por Yahvé, e Yahvé vai me receber por causa da minha obediência, independente de que área for, e não por causa de Jesus Cristo, eu não sei nada sobre a fé. E a verdade, sabe qual é? Que todos nós lutamos com isso dentro de nós. Todos nós somos tentados a achar que podemos agradar a Deus por nós mesmos. Irmãos, prestem bem atenção. Eu não estou aqui dizendo que você pode pecar como você quer, não. Quem é do Senhor vai entender o quê? Que a fé genuína produz a obediência. Eu obedeço porque eu amo. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu amo o meu Salvador, porque eu de fato fui salvo por Ele. Eu sei agora quem Ele é. E sei também quem eu sou. E eu quero agradá-lo. Eu quero honrá-lo. Eu quero que a minha vida glorifique aquele que me salvou. Por isso eu obedeço. Essa é a evidência da fé genuína. Não eu vou fazer para receber, para ser recebido, para ser salvo. Quem faz isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Alguém que ouvir isso daí pode até me acusar de antinomianismo. O que é antinomianismo? É exatamente, faz o que você quer e você vai ser salvo a si mesmo. Não, isso não é antinomianismo, não é. Isso não é um pensamento, isso é o que a Escritura diz. Isso é o cerne do que é salvação, única e exclusivamente pela graça, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Yahvé entra em aliança comigo, ou melhor, eu entro em aliança com Ele, única e exclusivamente através de Jesus. E a fé é o instrumento que possibilita essa realidade. O Espírito Santo ministra, imparte na minha vida tudo que foi conquistado por Jesus. Lembra daquele cântico antigo? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lembra? Vamos lá. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. É exatamente isso aí. Tudo que Ele conquistou na cruz. E
O próprio Senhor é esse galardão. Não há nada mais elevado, não há galardão. Ele é o galardão. Como nós estávamos falando, o céu é o que é por causa dele. A atmosfera de glória que há no céu é por causa da presença de Deus lá. A harmonia, a beleza que há no céu, a perfeição que há no céu é resultado da manifestação da presença de Yahvé lá. Então o céu é o que é por causa dele. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a herança é o Senhor. Moisés entendeu isso lá na antiga aliança. O que ele pediu ao Senhor? O que ele pediu mesmo? Rogo-te que me mostres o quê? A tua glória, a revelação de quem Deus é, o próprio Deus. O próprio Deus. Então, irmãos, sentido de nós pelo menos tentarmos compreender um pouquinho desse conceito de aliança, a gente está, imagino vocês, não posso falar com vocês, fala por mim, engatinhando nisso, engatinhando mesmo, porque é um conceito que é muito profundo, parece que é coisa boba, mas não é coisa boba não, toca em toda a Escritura, toca em todas as áreas da teologia, se vocês forem observar as implicações, toca em tudo. Mas se podemos guardar isso, quando falamos de aliança, que o objetivo dessa aliança, da nova aliança, o homem quebrou a primeira, Adão quebrou a primeira, nós em Adão caímos, quebramos e violamos aquela primeira aliança, que é chamada de aliança das obras, mas já havia uma aliança selada na eternidade entre as três pessoas da Trindade, tendo em vista o Senhor formar o seu povo, a sua igreja, e essa aliança, ela se manifesta aqui no tempo, com o nome de aliança da graça, que é a aliança de Yahvé, com cada um daqueles que creem, o fundamento é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, a forma como nós entramos nessa aliança é através da fé. Só que essa fé é a provisão da própria graça de Deus, porque é o Senhor que concede a fé. Ele exige de você que você faça alguma coisa, mas Ele também te dá a condição de fazer o que Ele exige de você. Não é isso? É mais ou menos por aí. Então Ele exige que você creia, mas Ele sabe que em sua condição caída, você nunca vai crer. Então o Espírito Santo opera o novo nascimento, e junto ao novo nascimento faz brotar tanto o arrependimento quanto a fé. Na obra do novo nascimento, o Espírito Santo nos leva a olhar para aquele espelho que é a lei, e clamarmos em relação a nós mesmos: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou pecador. Aquela história do fariseu com o publicano, vocês lembram? A história que nos conta dos dois lá no templo, o fariseu era exatamente aquela: não, eu obedeço, eu guardo, eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ainda fala com o Senhor: eu te dou graça porque não sou como esse cara aí. Olha para esse imundo, olha para esse iníquo, olha para esse sei lá o que. Não é isso? Ele olhava com desprezo. E o outro, Jesus disse que nem conseguia olhar para o alto: ai de mim, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele estava diante da lei, a lei mostrando para ele quem ele era, mas ele também estava diante da graça de Yahvé, porque ele sabia que ele poderia clamar a Yahvé, e por causa do Messias que viria, Yahvé o perdoaria, o receberia, porque ele sabia que por causa dele não seria, da sua justiça não seria. E os fariseus cheios de si, aquela observância exterior da lei, o intelecto cheio da palavra de Deus, mas o coração vazio, sem nada, vazio. Então, irmãos, é por aí. A lei nos mostra quem nós somos, guardemos isso, mas o Espírito Santo nos mostra também que o Senhor nos amou a si mesmo e providenciou por si mesmo o meio através do qual nós entraremos em aliança com Ele, relacionamento, intimidade. Então, para esses dias, é necessário que nós mergulhemos nessa realidade, conheçamos essa aliança na qual nós estamos inseridos, e conheçamos as promessas que são nossas em e por Jesus Cristo. Conheçamos no sentido de começar a desfrutar no nível que nós não desfrutamos ainda. Começarmos a ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo.
Amém? Glória a Deus. Então, vou parar por aqui, já falei demais, já falei mais do que eu queria falar. Eu estou tentando me controlar para falar em torno de 45 minutos, assim, passei um pouquinho só, mas não tem problema não, foi necessário. Amém, irmãos? Então, meditemos sobre isso. Vamos pensar, vamos ler o que está aqui. Chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança. Chegamos, já estamos nele. Se de fato fomos salvos, se de fato a nossa fé é genuína e verdadeira, nós já chegamos. Nós já temos a vida eterna. Mas precisamos desfrutar dessa realidade muito mais do que temos desfrutado até aqui. Já é nosso, já é meu, já é seu. O céu já é seu. O céu já é meu. E a realidade do reino dos céus e da glória de Deus precisa fluir aqui no meu espírito. Senhor, nós te apresentamos tudo que foi falado. E como temos clamado continuamente ao Senhor, suplicamos que o Senhor use tudo isso, a fim de que haja, tanto a nível corporativo quanto a nível individual, um derramamento autêntico do Espírito Santo sobre nós. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, Senhor. Que a tua graça nos cubra nesses dias. Que esse algo novo acerca do qual ouvimos e ainda ouviremos mais, que esse novo do Senhor para nós nesse tempo, Senhor, que já é nosso, já é um direito nosso, como nós compartilhamos hoje, é um direito nosso por causa de Jesus, por causa da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele se entregou por nós para isso. Então que o Senhor comece a nos mergulhar nesse novo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a mergulhar agora nesse novo de Deus, esse novo tempo, que isso flua em nós, que esse enchimento com o Espírito Santo, que nós, no nível que nós não experimentamos até hoje, comece a fluir, Senhor, que isso comece a fluir em nossa identidade. É o clamor que nós te apresentamos, que tudo que tem sido empecilho precisa ser removido, e que o Senhor nos ajude a mergulhar nessa realidade, nesse tempo, porque isso é necessário. E nós cremos que se o Senhor nos agitou nesses dias dessa forma, porque o Senhor tem isso para nós. Então te apresentamos esse clamor no nome e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém.